Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que responderei aqui uma série de questões trazidas pelos amigos, com temas variados, tentando responder cada uma delas de um modo quanto mais sintético me for possível, tá bom? Eu não sei exatamente o número de questões que vou desenvolver em cada vídeo, porque eu vou vendo de acordo com o tempo, né? Então estou pretendendo estabelecer cada vídeo aqui por volta de 25 minutos, no máximo 30 minutos. Então, às vezes, né, um número maior de questões, às vezes um número mais reduzido. Tá bom? Mas sempre mais do que duas, certamente. Muito bem. Primeira questão de hoje. Para onde vão os bebês abortados em uma perspectiva vedântica? É nesta perspectiva o aborto um pecado grave, como é para o cristianismo? Interessante. Quando falamos de um feto, né, abortado, estamos falando do quê? De um ser vivo, no caso aqui, um ser humano nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. Não é? E dentro desta compreensão, da compreensão vedântica, que é o que me é pedido aqui, este ser humano nos primeiros estágios de desenvolvimento, ele é um corpo, ele é uma mente e ele é evidentemente o Atman refletido nesta mente, não é? Alguém pode dizer assim, mas mente, estamos falando talvez num primeiro momento onde você não tem ainda definição, né, de cérebro. Cérebro, na perspectiva vedântica, é corpo. Corpo está se desenvolvendo. Já temos ali aquilo que vai, com certeza, se desenvolver mais e ganhar outras características, mas é um corpinho ali. E nós temos mente como este corpo físico, mas de um aspecto físico mais sutil do que o corpo grosseiro, o corpo da comida, que está ali no estado de espera para captação, não é, daquilo que os órgãos dos sentidos trazem, não é? O cérebro faz esse trabalho, né, de decodificação. Mas a mente é a interpretação disso no sentido de auto-identificação, identidade do eu, não é? E o Atman é refletido nisso, refletido neste composto corpo e mente. Quando nós temos então a eliminação desta vida no seu primeiro estágio, nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, e é isso que o aborto é, não é? Você tem o mesmo fenômeno da morte de uma pessoa com 20 anos, com 30 anos, com 12 anos, com 5 anos, né? Um bebê que já está no braço da mãe. O corpo físico, ele perde a sua atividade, a sua vida, ele deixa de estar animado. O prana, que é essa energia, né, que vivifica o corpo físico, se dissipa, volta ao todo, e a mente se desconecta deste corpo físico, não é? As impressões do eu vinculadas àquele corpo vão se dissipando rapidamente. E aquela mente continua existindo, buscando um lugar para se identificar como eu. Não é? E o Atman, onde está nisso? O Atman está iluminando isso tudo. Não é? Então, não há diferença, em uma perspectiva vedântica, da morte do feto da morte de uma pessoa com 80 anos. Ok? É a mesma coisa, basicamente. Nada verdadeiramente espiritual nasce e morre. Sempre existe o Atman. O que nasce e morre é o corpo, não é? E a mente se identifica com os corpos que nascem e se desidentifica com os corpos que morrem. Então nós não temos aqui uma questão diferente da morte comum. A pessoa que pergunta isso, o que acontece com os fetos, deveria perguntar o que acontece conosco quando nós morremos. Na perspectiva vedântica, é isso que acontece. O corpo vai se decompor, vai continuar se transformando num processo físico sem vida. A energia que vivifica esse corpo volta ao todo, está sempre por aí, impessoal. E a identidade, aquilo que diz eu no indivíduo,
espera então uma nova forma para continuar dizendo eu. O apego ao senso de identidade do ego, do eu, que faz com que aconteça o renascimento ou reencarnação, né? Já tratei desse tema aqui em outros vídeos, né? A maneira de tratar. Ele diz assim, então assim, né? Concretamente, aconteceu o aborto, aquele corpinho morreu, aquela energia se dissipou. E a alma? A alma não é afetada, né? O termo alma aqui é um pouco complicado de colocar, né? Aqui nós vamos dizer alma como mente. Esta mente irá se identificar com uma outra forma. Aí ele pergunta, nesta perspectiva, o aborto é um pecado grave, como é para o cristianismo, no caso do Vedanta? Pecado, né, é uma palavra que significa, na sua origem, no seu fundamento, erro, não é? Falha. Falha em relação ao quê? A um objetivo. O objetivo é o quê? Se unir a Deus, a teoses, né? Santificação, realização espiritual, não é? União com Deus, moksha, libertação. Tudo aquilo que realizamos na nossa vida que nos distancia mais da identidade espiritual e nos aproxima mais da identidade física, que nos faz esquecer que o nosso verdadeiro eu não é este que um dia nasce, um dia morre, é erro. Então aqui nós vemos que a perspectiva de pecado como erro é um pouquinho diferente da perspectiva de pecado como falha moral. Então, na perspectiva do Vedanta, o aborto é também um erro. Ele é também um equívoco. Por quê? Porque nós estamos, primeiramente, né, num ato voluntário, ceifando uma existência humana. Não é? Nós estamos interferindo diretamente em uma outra existência. Como vimos aqui, isso não é o fim do universo, ok? As coisas não vão terminar, não vão acabar aqui. Mas nós estamos interferindo de um modo violento, brutal até, na existência de um outro indivíduo. Muito provavelmente todos nós, né, estamos aqui aproveitando desta vida. Então nós podemos dizer que nós não gostaríamos de ter sido ceifados de nossa existência nos primeiros estágios do nosso desenvolvimento. Então nós não fazemos para os outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Então, nesse sentido, o aborto ele é um equívoco também. Ele é também uma falha. Ele não é o aconselhado. Sem dúvida nenhuma, não seria isso que seria aconselhado na perspectiva vedântica. Contudo, a ênfase dos cristianismos a respeito do problema do aborto é um pouquinho diferente, porque os cristianismos, de modo geral, estão considerando essa existência aqui, do Marcelo, do fulano, do ciclano, de você que está me assistindo, como a única. E aí, de fato, o aborto passa a ter um caráter mais grave, porque é a eliminação da única vida. E aí a confusão para os cristianismos é entender o que acontece com essa alma. Vira o quê? Vira um anjo? Ele fica no limbo? Ele... não sei. É muito complicado dizer, porque aquela identidade ainda, né, é muito primitiva. Então o que acontece? Os cristianismos, filosoficamente, não têm um grande aprofundamento nessa questão e têm dificuldade, na verdade, de desenvolver esse tema do ponto de vista das consequências e da continuidade. Mas nós podemos dizer que a gravidade da coisa toda, né, a maneira como é visto o problema é diferente, sem dúvida nenhuma, na perspectiva vedântica, que está olhando tudo de um ponto de vista mais eterno, contínuo, do ponto de vista do cristianismo, que é muito voltado para uma observação linear das coisas e muito presa a estas nossas identidades aqui, muito histórico, né? Então ele vai aumentar, né, a sua percepção do quanto isso é errado e vai moralizar isso, né? Então é diferente, sim, diferente. Segunda questão de hoje. Há alguns anos atrás, o cardeal católico Dom Odílio Scherer, bispo de São Paulo, né, foi a um templo budista e queimou incenso diante de uma imagem do Buda. No passado, os cristãos aceitavam morrer para não prestar homenagem aos deuses dos pagãos. Esses cristãos antigos estavam errados? Bom,
tema interessante. Eu lembro bem desse evento que o bispo Dom Odílio foi ao templo budista e acabou, né, prestando essa homenagem, né, à imagem do Buda. E ainda se dizia, né, tinha uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, a imagem do Buda em cima. Isso para os católicos era um problema de muita sensibilidade, né? E essas considerações aqui feitas nessa questão foram muito colocadas na época. Ele está ali rendendo homenagem aos deuses pagãos, os mártires do cristianismo lá na Roma antiga, né? Sofreram os piores horrores para não fazer isso. Ele voluntariamente, como um bispo católico, vai lá e faz. Bom, muitas coisas aqui a se considerar como distinções. Primeiramente, naquele tempo, lá no passado, né, na Roma imperial, pré-cristã, os cristãos eram perseguidos, mortos, em virtude de suas crenças. Eles não podiam ser cristãos porque os romanos acreditavam que o crescimento daquela seita, nascida do judaísmo, ela poderia degenerar a natureza do Império Romano, destronando os deuses do panteão romano e nisso destronando a autoridade do imperador e a própria sacralização de Roma. Então, a religião romana era uma religião de divinização do Estado romano, né? Da figura do imperador, mas antes de tudo de Roma, do conceito de Roma. E nisso o cristianismo foi muito perseguido. Então, a imposição do culto aos deuses romanos era uma tentativa de suprimir as liberdades fundamentais dos cristãos. Não é? Era fazer com que eles deixassem de ser o que eles eram. Quando o Dom Odílio Scherer vai até um templo budista, certamente convidado para ir lá, e ele presta uma homenagem de acordo com os costumes daqueles budistas, ele não está negando quem ele é. Ele não está sendo convidado a deixar de ser cristão, a deixar a sua identidade como bispo, como alguém que acredita em Cristo, acredita na igreja, nada disso. Ele está simplesmente prestando aos outros aquilo que ele provavelmente gostaria que fosse realizado numa igreja por alguém que fosse lá. Respeito, admiração, consideração do nexo de santidade que existe num templo budista em relação à figura do Buda histórico e a outras personalidades. E é isso que ele está fazendo. De modo nenhum aqui você pode comparar as coisas, né? Primeiro, aquilo que era feito através de força, de imposição, para negar uma identidade, e o que é feito numa realidade completamente diferente, onde você está dotado da sua identidade, reconhecido e valorizado por ela, que ele estava naquele tempo como uma figura de honra por ser um bispo católico, prestando uma admiração a uma figura que pode ser perfeitamente admirável para qualquer cristão, que é Siddhartha Gautama. Então aqui não há como comparar. Agora, a questão sobre se os cristãos do passado estavam errados, precisamos entender qual era o contexto, não é? Eles estavam sendo forçados a negar quem eles eram. E eles estavam lutando para não fazer isso. Eles estavam certos nesse sentido. Não era uma questão pura e simplesmente ritual. É difícil, né? Mas a gente precisa entender o contexto das coisas, né? Não podemos olhar para o passado, para essa época da Roma pré-cristã, e entender que tínhamos ali uma diversidade de religião, cada um escolhia, como hoje, né? Eu quero ser kardecista, eu quero ser budista, eu quero ser católico, eu quero ser adventista, eu quero ser nada. Não, não é isso. A identidade estava relacionada com o seu lugar na sociedade e muitas vezes diretamente conectada com as leis, com proibições, com perseguições, com prisão, com você ter direito à vida ou à morte. Então aqui, né, a gente não pode fazer essa conexão tão simplista. Não é? Eles estavam certos em defender a sua identidade. É isso. Mas eles lá, você não pode comparar isso com o sectarismo grosseiro daqui, né? Desses nossos dias. Terceira questão de hoje. As histórias da mitologia grega são sagradas?
Qual a diferença para os mitos gregos e as narrativas sagradas de judeus, cristãos e hindus? Muito bem. As histórias, né, da mitologia grega nos falam de deuses, nos falam de um lugar espiritual, nos falam de dimensões espirituais, altas, baixas, nos falam da interação dos deuses com os homens, nos falam de semideuses, nos falam de leis sagradas, nos falam de consequências eternas, nos falam sobre escatologia. Então, este amigo pergunta: elas são sagradas? Sim, são histórias sagradas. A relação que temos com. São histórias sagradas, histórias divinas. Ah, mas então isso significa dizer que elas são reais, elas são concretas? Elas são reais, elas são concretas no seu sentido profundo de sabedoria. Qualquer um que tiver um contato, né, mais profundo com as histórias da mitologia grega vai se tornar fascinado com aquele universo de conhecimentos, com aquela maneira tão saborosa de transmitir sabedoria. De uma forma muito humana, de uma forma muito, às vezes, caricata, de uma forma estereotipada, usando arquétipos, não é? Aproximando, né, o nexo das coisas eternas, divinas, atemporais, para um contexto compreensível pelas pessoas desta nossa realidade aqui, de todas as classes, de todas as épocas. Não é? E assim é em todas as transmissões religiosas. Você tem, né, uma parte do conteúdo das religiões que é a parte dos mitos. Histórias elaboradas com personagens vivendo coisas que não são exatamente fatos históricos, mas que transmitem ali um profundo entendimento a respeito do sentido das coisas. Não é? A moral da história é real, é concreta. E isso é divino. A moldura das coisas não é real. Então eu sempre digo, né? Não precisa ir na mitologia grega. Você vai na história de Abraão que vai sacrificar o seu filho, o seu único filho, aquele nascido, né? Já inesperado filho, quando ele já era idoso, né? Então é o seu grande tesouro, a sua linhagem, a sua continuidade. E Deus chega para ele um belo dia e diz: vai lá e mata ele, porque eu quero. Abraão, então, muito entristecido, vai realizar o sacrifício do seu filho. Mas então Deus diz para ele: não, eu estava testando a sua fidelidade, agora eu sei que você é fiel, você não precisa, mata aquele carneiro ali. Todo esse acontecimento é evidentemente uma elaboração. Não é? Deus não comunicou a um homem que ele queria matar um filho, e aí o homem foi matar o filho, e aí Deus disse: não, não preciso, você estava querendo te testar, eu quero agora matar um carneiro, mata um carneiro para mim. Deus não precisa do carneiro morto, Deus sabe de tudo, não é? Essa relação, né, entre oferendas e sacrifícios é uma coisa que faz sentido entre nós aqui, mas não faz sentido para uma entidade além do corpo e da mente. Então é claro que aqui nós temos o quê? O sentido da história de Abraão, de seu sacrifício é: se você verdadeiramente tem um anelo com o que está além do corpo e da mente, você entende que todas as coisas do corpo e da mente são transitórias, sacrificáveis, não são seu verdadeiro tesouro. E quando você pensa assim, você é iluminado, cheio de graça e vive uma vida plena de união com Deus. Esta é o objetivo. O sacrifício do carneiro. O carneiro era uma coisa preciosa também. Então, o que acontece? Eu, consciente de que Deus não quer de mim esse tipo de brutalidade, eu o honro através da doação do que há de melhor na minha vida, dos meus dons, dos meus talentos. É uma história concebida com elementos fictícios para transmitir conceitos verdadeiros. Nas mitologias é sempre assim. O que temos aqui em Abraão é uma mitologia. Os contos hindus, né? Nós temos, né, vários exemplos, né? Eu falava alguns dias atrás aqui do mito a respeito de Prahlada Maharaj, né? Filho de um soberano ateísta que perseguia a religião. Ele era um cultuador do Deus pessoal, então ele passou por várias dificuldades e tudo mais. O seu pai mesmo impunha a ele vários castigos severos.
em um dado momento, enfim, a história é conhecida. No final, Deus está tão irado com aquela situação daquele rei que o universo inteiro está transtornado. E são as orações amorosas de Prahlada Maharaj dizendo: não, perdoa o meu pai, ele não sabia, que acalma Deus e o universo todo é acalmado, e depois Deus explica que tudo aquilo era o seu jogo. Enfim, uma história muito bonita. Evidentemente não é histórica, evidentemente não é histórica, mas ela traz uma série de verdades sobre orgulho, sobre humildade, sobre fidelidade, sobre amor, compaixão, paciência. Então essas coisas não são reais? São reais. Elas são divinas? São divinas. É o que há de mais divino. Isso significa dizer que é a mesma coisa que o Marechal Deodoro deu um golpe e implementou a República? Não. É diferente. Então, os contos da mitologia, eles são sagrados, da mitologia grega, são sagrados, são divinos. Contudo, nós perdemos ao longo do tempo a conexão piedosa com as figuras da mitologia grega e nós não encaramos mais, né, as histórias, né, como estivéssemos ali percebendo seres divinos. Nas civilizações em que as mitologias continuaram vivas, muito vivas, os mitos continuam sendo materializados como objeto de devoção. Então é por isso que você ainda terá, por exemplo, a mitologia hindu e a mitologia cristã humanizando personagens que são parte dessas construções. Porque ainda é muito vivo em nós a presença desta ritualização, não é? Mas também precisamos dizer que também nessas religiões muitos mitos foram deixando de ter espaço. A própria religião dos hindus, por exemplo. Você teve um período pré-védico. Divindades existiam, eram muito cultuadas, algumas foram ressignificadas, viraram semideuses, viraram características de um deus maior, e outras desapareceram. Alguns deuses menores passaram a ser elevados como figuras maiores, de uma identificação com o divino. Isso é um processo humano, ok? Orientado pela história, em que o ponto fulcral aqui é a relação do homem com o divino. As máscaras em que isso é apresentado são as mitologias. Ok? Outra questão, de uma maneira relacionada, né? A leitura simbólica diz que o Bhagavad Gita é uma elaboração teológica, que o relacionamento de Krishna com as gopis é uma imagem, e que mesmo o seu romance com Radha é uma metáfora. Assim também é sobre os demônios que Krishna mata. Ele não era azul. Mas se é assim, como dizer que Krishna foi real se tudo o que sabemos sobre ele é um mito ou elaboração teológica? É parecido aqui com o tema anterior, né? É mitologia ou é verdade? A questão é mais ou menos essa. A dificuldade de muitas pessoas é entender que na mitologia existem verdades, as verdades profundas. Existe também esse outro caso, que é a junção de figuras históricas e a elaboração de eventos não históricos relacionados a ela. Está cheio disso, né? Eu falava aqui de Abraão. Pode ter existido um Abraão. O que não existiu foi o pacto com Deus para matar o filho e depois matar o carneiro. Krishna provavelmente existiu, de fato, né? Hoje nós temos, inclusive, descobertas arqueológicas da cidade de Dwarka, a cidade de Krishna e tudo mais, cidade do seu reinado. Contudo, o Bhagavad Gita, né? O diálogo, né? A canção do Senhor, de profundo valor espiritual, de profunda verdade espiritual, sabedoria espiritual, guia para homens e mulheres, seres humanos, há muito tempo e continuará sendo durante muito tempo, enquanto o Sol continuar brilhando aqui nesse planeta. Ele contém verdades espirituais inegáveis, mas a elaboração dele, a moldura dele, que está dentro do Mahabharata, né, um pequeno fragmento de um livro enorme chamado Mahabharata, ele é evidentemente uma elaboração teológica. Então, assim, quem estava ali, né, para ouvir o que Krishna e Arjuna falavam naquela carruagem ali entre uma batalha, não é? E todas as descrições e todas as elaborações, tudo aquilo ali é um compêndio, uma condensação do Vedanta. Nós temos ali nos vários yogas descritos nos 18 capítulos, né, naqueles
né, mais de 700 versos do Bhagavad Gita, é uma composição sintética do Vedanta. E é por isso que o Bhagavad Gita ele né, parte do cânon tríplice, né, de quem estuda o Vedanta. Né? Os Upanishads, os Brahma Sutras, os comentários e o Bhagavad Gita. Então o que nós temos ali, Krishna existiu, mas aquele evento ele é uma elaboração para falar a respeito de Deus, do homem, do sentido da vida. Krishna se relacionou com as gopis e tudo mais. Krishna viveu em uma aldeia distante e se relacionava com os pastores, né? Ele era um pastor de vacas com seus amigos, né? Os vaqueirinhos ali de Vrindavan, as gopis, né? E tudo isso pode ser real. As relações que ele tem com esses personagens têm todo um valor simbólico. Então, o romance de Krishna com todas essas moças, né, que o amavam, muitas vezes isso tem uma conotação burlesca, sexual. Né? Evidentemente não se trata disso. O sentido da história é que as gopis são quem? Os devotos. Os devotos de várias tonalidades, de vários temperamentos, que se relacionam com Deus pessoal e dele retiram o quê? Um amor sincero, íntegro, cada qual recebendo a sua medida. Quem é Radha? Radha, por exemplo, não aparece, né, na literatura. Ela aparece depois, num desenvolvimento já daquilo que consideramos assim uma seção do Bhagavatismo de Krishna. Então Radha aparece, né, como a personificação do devoto perfeito, que como tal se diviniza e se conecta. Né? Então temos também a figura da Shakti, da energia de Deus, da energia que se caracteriza como feminino no mundo. Então, nós conhecemos, né? Krishna teve uma rainha, de fato, né? Mas a história, né, simbólica conectada com o amor de Krishna a Radha fala justamente disso, que não tem a ver com o convencionalismo de um casamento, mas sim com a relação do amor, não é? Do amor o quê? Do aspirante espiritual com o seu ideal escolhido. É disso que se trata. Então, assim, negar a historicidade da relação de Krishna com Radha não é negar a verdade profunda implementada através desta mitologia. Não é? Ele fala, Krishna não é azul. Nós, seres humanos, não somos, não temos a tonalidade azul. Fatos raros acontecem que pessoas terem assim, um outro tipo de pele, mas, de modo geral, nós não temos essa tonalidade. Então, o nome Krishna significa, né, o caráter polissêmico, né, do sânscrito, né, e dessas línguas todas, né, antigas. Muitos significados podem ter uma palavra só. Krishna pode significar negro, pode significar também aquele que tudo atrai. Os dois significados têm valor, pode ser histórico, né? Enfim, esse que nós podemos entender, uma pessoa muito carismática e magnética que atrai a todos, ou uma pessoa de tonalidade negra. Né? Ou nós podemos compreender que Krishna era esse negro, significa o oculto no coração, né? O ser. E também que tudo atrai, porque Deus atrai a todos. Todo o amor que temos pelas coisas do mundo, na verdade, é um amor por Deus que nós não compreendemos. Krishna não era azul porque nós, seres humanos, de modo normal, não somos azuis. E Krishna foi um ser humano, filho de Vasudeva. Ok? Ele tinha um corpo, ele nasceu e morreu. Então, a tonalidade das pinturas, da arte, encaminham para isso. Aí eu já vi considerações, porque ele era diferente. As pessoas olhavam para aquele cara azul, cheio de flores e guirlandas, né, com uma pena de pavão e andando sempre com uma flauta, né, com a perna cruzada. Não, isso é uma iconografia, meus amigos. Né? Ele foi um homem, com toda certeza, especial, diferenciado, extraordinário. Já tivemos outros, né, na história da humanidade, assim, que as pessoas olhavam e falavam assim, aquele é divino. Mas só que essas características precisam ser entendidas. Aí depois, uma caracterização iconográfica vai
moldando certos entendimentos através de símbolos externos mais evidentes. Ok? Aí ele diz, né? Mas se é assim, como dizer que Krishna foi real se tudo que sabemos sobre ele é mito ou elaboração teológica? Se compreendermos as coisas assim, né? Sabemos diferenciar as coisas. Ele existiu e muito sobre o que temos sobre ele é emoldurado por um objetivo de imprimir um conhecimento superior a partir dele. Ok? E que não impede ninguém olhar para uma imagem de Sri Krishna e sentir amor, devoção por aquela emolduração. É para isso que existe a emolduração, para que o seu coração se torne mais cheio de ternura. É para isso mesmo. E existe a imagem de Krishna. Os seus devotos encontram essa imagem na sua meditação. Não é? O budismo Mahayana, uma das correntes do budismo Mahayana, fala dos 3 corpos do Buda, né? O Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. O Dharmakaya seria a inteligência suprema, da onde todas as inteligências vêm, de onde tudo sai. O Sambhogakaya é o corpo do deleite, o corpo do divino que vemos em estados suprassensoriais da nossa identificação personificada do sagrado. E o Nirmanakaya é quando alguém no mundo empírico encarna as qualidades divinas de modo muito intenso. Aqui eu vou falar do Sambhogakaya. O Sambhogakaya, a imagem do deleite, é a imagem de Deus que os videntes veem. E veem, são imagens reais e concretas, porque o que existe em sua mente devocional é também real e uma realidade relativa. Ok? Então não tem nenhum problema. O coração devoto se dirige às coisas de um modo devoto. O coração mais analítico, né, a mente mais aguçada, une-se a Deus mais por uma outra compreensão da sabedoria, né, vendo o fundo de sabedoria das coisas. E assim temos. Muito bem. 32 minutos, eu acho que já é o suficiente, né? Deixa eu ver se a próxima história... Não, vamos terminar por aqui, que os outros temas são um pouquinho polêmicos. Vai exigir mais. Tá bom? Espero que gostem, espero que estejam gostando. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.